Ok, pessoal, então vamos começar, e lembrando a todos que esta reunião está sendo gravada, esta aula está sendo gravada e depois será disponibilizada no SIGA, tá bom? Então tá, já estou fazendo a apresentação aí, né? Vamos continuar aqui, ó. Pedir para vocês procurarem na internet o que é efeito Pigou, né? Dar uma olhadinha aí, poder fazer essa questão. Então, continuando, com base no modelo ISLM e várias alternativas. No caso geral, o aumento dos gastos públicos faz com que aumente o produto e a demanda de moeda para transações. Isso explica o aumento da taxa de juros, no qual decorre o efeito crowding out. Tá? Então, vamos fazer aqui o que ele está solicitando. Então, vamos lá, vamos ver se é isso mesmo que acontece. Tá? Então, estamos aqui no número 0, né? Está no número 4. Temos aqui o modelo ISLM. E aí, ele vai falar sobre o caso em que aumenta os gastos públicos, né? Então, vou aumentar os gastos públicos de G0 para G1, que G1 é maior do que G0. Nós estava aqui em Y0 e R0, né? No equilíbrio zero aqui. E fui para o ponto para cá, né? Desloquei essa curva então para cá. E chego nesse novo equilíbrio aqui, ó. Então, um aumento nos gastos públicos faz com que aumente o produto e a demanda de moeda para transações. Está correto, né? É exatamente isso que acontece. Quando eu aumento os gastos públicos, né, eu vou aumentar a renda, e o aumento aqui na taxa de juros, ele vai ser decorrente lá do mercado financeiro, né? Que oferta igual a demanda por moeda. Y0. Você vai ter um deslocamento aqui, então, da renda, né? Que vai ser responsável por esse aumento da taxa de juros. De R0 aqui para R1, tá? De R0 aqui para R1. Então tá certinho, né? No caso de aumento dos gastos públicos, faz com que aumente o produto e a demanda de moeda por transações, justamente. Isso explica um aumento na taxa de juros, do qual decorre o crowding out, tá? Tá correta a questão. Então, o crowding out, a gente vai devagarzinho entendendo melhor, ele é qualquer efeito de deslocamento que você tem no mercado em decorrência do aumento da taxa de juros, né? Então, você aumenta os gastos públicos e esse aumento de transações, esse aumento da renda gera um aumento da demanda por moeda por transações, que vai levar ao aumento da taxa de juros, que vai gerar o efeito crowding out, tá? Então, o efeito crowding out não precisa ficar ali naquela curva LM Y barra ali, que o Y não sai do lugar, né? Qualquer aumento, o efeito crowding out é justamente isso. Eu aumento o gasto público, eu aumento a demanda por transações, demanda por moeda por transações, que vai aumentar os juros, e esse aumento dos juros, ele vai criar algum efeito deslocamento, reduzindo a quantidade de investimento privado por conta desse aumento dos juros, que é o que eu disse ontem. Caio, você levantou a mão, foi sem querer? Ou você quer perguntar alguma coisa? Perdão, professor, eu não reparei, desculpa. Tranquilo. Tá bom, gente? Então, é isso, né? Aumentou a taxa de juros ali, por conta do aumento da demanda por transações, você está no efeito crowding out. Porque o aumento dos juros vai reduzir o investimento ali privado. Um pouco. Vai reduzir alguma parcela, né? Tá bom?
Agora, se você, por exemplo, o movimento... João, você levantou a mão também? Sem querer? Sim, Ou... Foi sem querer, João? não, professor, eu queria fazer uma pergunta, desliguei aqui porque deu retorno. Tranquilo. A questão do efeito crowd-out que o senhor falou aí, no final, o senhor poderia repetir, porque eu fiquei um pouco confuso, porque para mim acho que eu fiquei muito com a percepção do crowd-out só na questão lá do sistema clássico, né? Do deslocamento dos gastos públicos e da questão da poupança. O senhor poderia repetir essa parte, por favor? Então, o efeito crowding out no modelo ISLM ou no modelo clássico é isso. Você aumenta o gasto público e você incorre em algum aumento da taxa de juros, no caso aqui por conta do aumento de transações realizadas, por conta do Y. Esse aumento dos juros, ele está relacionado com alguma redução do investimento. O efeito crowding out, ele é qualquer resultado que vincula o aumento do gasto público com o aumento dos juros e com alguma redução do investimento. Embora eu tenha aumentado o produto com o aumento do gasto público, ao mesmo tempo o aumento dos juros ele reduz uma parcela do investimento. Por isso que você tem um efeito crowding out aí. Conseguiu Entendi, professor. compreender, João? Obrigado. Então você vincula essas duas ideias, aumento do gasto público, aumento dos juros, redução do investimento, uma parcela, né, no investimento privado, isso daí é a cara do crowding out. Então, crowding out, lembra, sempre é deslocamento. O aumento do gasto público tendo algum efeito de deslocar, em parte, o investimento privado. Beleza. O efeito PIGU é provocado pelo efeito riqueza dos consumidores, que em situação de deflação e sob o pressuposto da oferta monetária rígida, resulta em aumento da renda e torna a curva de demanda agregada menos elástica. Nossa, que confusão, né? Não é nada disso. O efeito PIGU é simplesmente o seguinte: ele vinha, o PIGU, né, que era que era da Universidade de Cambridge, né, junto lá com Keynes, ele vai sugerir que o consumo é um pouquinho diferente aí do ISLM convencional que a gente conhece, né, mas que o consumo ele depende da quantidade de renda também. Então, se qualquer coisa que faz a riqueza, a quantidade de moeda, né, a riqueza dos agentes aumentar, né, isso vai fazer com que o consumo também aumente. Essa é a ideia do efeito PIGU. Quase nunca cai na prova, né? Mas esse ano aqui caiu. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu falei para vocês procurarem na internet que tem isso bem explicadinho em alguns lugares lá. Bom, e aí o que vai acontecer em termos da variação do P é que bom, a definição do efeito PIGU é o seguinte: é a sensibilidade da demanda agregada às variações da riqueza financeira representada pelo poder aquisitivo do estoque de moeda, que é o que eu coloquei aí, né? Resulta da interação do seguinte sistema de equações: o consumo, que depende da renda e da riqueza. Então, esse deu o trabalho aí de procurar, todos deveriam ter feito, né? Então, a gente sabe que o consumo já é função da renda disponível e o PIGU, ele inclui também a riqueza financeira, né? Naturalmente, a gente já sabe que quando a renda disponível aumenta, o consumo total aumenta. E aí, o que vai acontecer é que quando você tem uma redução do nível de preços, uma deflação, você vai ter um aumento da riqueza financeira dos agentes, e esse aumento da riqueza financeira vai aumentar o consumo, tá? Isso daqui, então, vai acabar sobre a curva de demanda agregada, né? Porque
se o P0, o P1 cai de P0 para P1, aqui, ó, o que vai acontecer é que a renda aumenta de Y0 para Y1. Então, estou dentro da curva de demanda agregada. Agora vamos ver o que ele fala. O efeito pivô provocado pelo efeito riqueza dos consumidores. Beleza. Que em situação de deflação e sob o pressuposto da oferta monetária rígida, resulta em aumento da renda e torna a curva de demanda agregada menos elástica. Isso aqui que não tem nada a ver. Né? Não tem nada a ver tornar a curva de agregada menos elástica. Simplesmente, o correto aqui simplesmente seria isso, né? Em situação de deflação, né? Com pressuposto monetário rígido, resulta em aumento da riqueza financeira e aumento do consumo, aumenta a renda. Simplesmente seria isso. Então, tá falso. Tá? Beleza. Com taxas de juros muito elevadas e nível de liquidez baixo demais, o efeito renda dos gastos públicos é nulo. O que vocês acham aí? O que significa com taxas de juros muito elevadas e com taxas de juros muito elevados e níveis de liquidez baixos demais? O que é o nível de liquidez baixo demais? O que é liquidez? O que significa falar que há ou não há liquidez? Simplesmente falar que tem pouca liquidez é que tem pouca moeda rodando na economia, né? Ninguém tentou nem arriscar aí. Então, significa isso, né? Com taxas de juros muito elevadas, né? E pouca moeda girando. O efeito renda do aumento dos gastos públicos é nulo. Isso não tem nada a ver, né? Por efeito renda, né? Para você ter algum efeito nulo do gasto público, o que você teria que ter? Você teria que ter uma situação assim, né? Aqui, ó. Uma LM vertical. Então, você pode estar com a taxa de juros baixa ou com a taxa de juros alta, que não tem essa. Desde que você não tenha efeito, a única forma é você ter uma LM completamente vertical, ou seja, que a demanda por moeda ela não dependa da o meu pai, que a demanda por moeda não depende da taxa de juros. Tá bom. O efeito crowd-out mostra que o multiplicador de gastos será tanto maior quanto menos elástica for a curva for a curva IS, tá? Então, o que a gente tem que verificar aqui? Tem que verificar duas questões, né? Onde que o efeito crowd-out ele é maior em relação a IS? Que situação que o efeito crowd-out é maior? O efeito crowd-out maior vai ser onde você tiver maior efeito da taxa de juros, né? E pouco efeito da renda, né? Grande efeito na taxa de juros e pouco efeito sobre a renda. A gente já sabe que a IS keynesiana ela é bem inclinada. Né? A gente já sabe que a IS clássica, né? Ela é bem deitada. E aqui não está falando nada sobre a LM, tá? Então, nesse caso aqui, é o típico caso em que você
quando você faz uma política de gasto público, nesse caso aqui, você tem pouco efeito sobre a renda, né, e pouco efeito sobre, e mais efeito sobre a taxa de juros, ou então, se você pega e faz uma política monetária, né, aí dá seria isso? Quando você faz o deslocamento aqui, você tem deixa eu ver se eu estou me enrolando. Esse aqui é yes. Esse aqui é yes. Tá. No caso, nesse caso aqui, eu tenho esse efeito aqui na renda, nos juros. Esse gráfico não está legal. Quero uma IS bem inclinada. Eu quero uma IS bem deitada. Eu quero uma LM normal. Quanto menos elástica for a curva LS. Então, vou fazer multiplicador dos gastos. Acho que eu não estou resolvendo a questão direito, né? O efeito crowding out mostra que o multiplicador de gastos será tanto maior quanto menos elástica for a curva LS. Primeiro tem que ver essa questão da elasticidade. Eu vou fazer um deslocamento aqui que seja igual para as duas curvas. Então, esse aqui vai ser MIS 1 linha, e esse aqui é MIS 1 duas linhas. Para esse caso aqui, eu tenho baixo efeito aqui sobre a renda. Para esse caso aqui, eu tenho um efeito maior sobre a renda. O meu juros cresce mais, só que isso aqui não me atrapalha a renda. Beleza. Então, esse caso aqui é o caso clássico que eu tinha falado com vocês, que tem o maior efeito crowd out, né? Por quê? Porque na hora que eu faço o deslocamento aqui da curva IS por meio do aumento do gasto público, como pequenas variações nos juros causam grandes mudanças na renda, né? Um pequeno aumento aqui da taxa de juros vai segurar aqui, né, um aumento da renda. Então, esse efeito aqui, crowding out, vai ser maior no caso dela, menos inclinada, é isso que ele fala? Será tanto maior quanto menos elástica, tá correto. Agora, para verificar se o multiplicador é que faz ela ficar menos elástica, como é que a gente faz, né? Você faz y, um menos b, e aqui você pode colocar só g, né? Que é o que interessa aqui. G e também menos I vezes a taxa de juros. E aí faz a derivação. dy, um menos b, um menos b, você deriva aqui em relação a r, né? Que é o que de fato interessa mesmo. E vai fazer dr dividido por dy.
dy para cá, dr para cá, então o menos b aqui e I para cá. Isso. Isso, né? O menos b e. Então, o que acontece aqui, ó? Quanto maior é o b, menos elástica é a curva. Então, isso aqui está correto, né? Quanto maior for o multiplicador de gastos, será tanto menos elástica for a curva IS. Beleza. Porque maior o B, né, vai diminuir esse coeficiente, que vai deixar ela menos elástica. Tá? Beleza. É irrelevante o efeito de uma política fiscal sobre o nível de renda quando a taxa de juros deixa de surtir efeitos sobre a compra de títulos. Totalmente falso, né? O efeito só se torna irrelevante quando a demanda por moeda não responde à taxa de juros. Tá ok. Questão 5. Essa daqui está repetindo muita coisa, né? Usando o modelo SLM, eles repetem muita ideia, né? Quanto maior a elasticidade do investimento em relação à taxa de juros, e quanto maior a propensão marginal a consumir, mais horizontal será a curva IS. Bom, como é que eu acabei de calcular para vocês ali a elasticidade, né? dr dy é igual a menos I, não, contrário, menos 1 menos B, dividido por I, que é a variável do efeito da taxa de juros sobre a redução do investimento. Né? Então, quanto maior a sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros, que é esse cara aqui, ó, maior, quanto maior foi isso, e quanto maior for a propensão a consumir, que é esse B aqui, maior foi esse daqui, isso aqui tudo está fazendo o quê? Está diminuindo, né? Porque esse cara aqui diminui, esse cara aqui diminui. Então, o efeito é reduzir. Mais horizontal será a curva IS, correto, né? Mais horizontal, menos elástica, né? Mais deitada aqui vai ser a curva IS. Né? Mais plana, mais horizontal. Qualquer coisa do tipo. O efeito de deslocamento crowd-out é maior quanto maior a sensibilidade da demanda por moeda à renda. Vamos dar uma olhada nisso. Ele fala, então, que quanto maior for a sensibilidade da demanda por moeda em relação à renda, ou seja, mudanças na demanda por moeda criam, né, um efeito maior vai ser o efeito crowd-out. Aí foi o que a gente analisou ontem, né? Eu tenho aqui a curva de demanda, eu tenho aqui a oferta de moeda, e se essa curva aqui for bem inelástica, né, significa aqui que infeliz aqui na minha, for bem inelástica, né, significa aqui que pequenas mudanças na demanda por moeda por conta do aumento do Y vão gerar grandes variações do R. Então, dr maior do que o dy, né, que vai fazer uma curva bem inelástica de demanda por moeda, e vai gerar uma LM também bem inelástica. E o contrário é verdadeiro, né? Se você tiver uma demanda por moeda bem elástica, aí o resultado vai ser o contrário, né?
eu tenho um dy maior do que o dr, que vai gerar uma curva LM também mais elástica. Então, o que ele está falando? Que o crowd-out vai ser maior quanto maior a sensibilidade da demanda por moeda à renda. Então, qual caso eu estou? Esse ou esse? Eu estou nesse, né? Aqui é maior a sensibilidade da demanda por moeda em relação à renda. Então, ele está falando que quando a LM for mais horizontal, maior vai ser o efeito crowd-out. Será que isso é verdade? Então, eu tenho uma LM bem assim, e uma LM bem assim, e uma IS. Y0. E faço, então, uma política aqui de expansão dos gastos públicos. IS0 para IS1. Nesse caso aqui, nessa LM bem horizontal, o que eu tenho? Eu tenho pequeno aumento da renda e um grande aumento da taxa de juros. Estou fazendo isso certo, gente? Acho que eu estou, né? E aqui eu estou fazendo um... Isso aqui está correto? Então é o seguinte, ó. Vou dar um passo atrás aqui, tá? O que é a curva da demanda por moeda? Oferta de moeda, ela vai ser igual à demanda por moeda, que vai dar o K1 multiplicado por Y menos um K2 multiplicado por R, tá? Para eu ter, então, o efeito aqui que ele está dizendo, eu tenho que ter uma LM, comparar uma LM bem horizontal, uma LM bem vertical, perdão, uma LM bem pouco inclinada, né? E uma IS aqui. Aí eu vou fazer o aumento aqui da política do gasto público. Então, eu vou deslocar a IS para cá. Bom, o efeito crowding out ele vai ser maior aqui do que aqui, correto? Que aqui eu estou mais próximo à curva de demanda por moeda, a curva por demanda por moeda clássica, uma pequena variação do Y e uma grande variação do R. E aqui, naturalmente, né, que é a curva mais próxima a Keynes, ela vai ser, vai ter um grande efeito aqui no Y, né, linha, e um pequeno efeito aqui nos juros, tá? Então, esse caso aqui é o clássico, é onde o efeito crowd out ele é maior, né? Então, o que a gente está procurando aqui? Vai ser uma curva mais inelástica, né? Uma curva mais inelástica é aquela que o dr dy é pequeno. Então, o que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar que circunstância que faz esse dr dy pequeno. Pequeno não, maior, né, gente? Maior. É grande.
Quanto maior, mais inelástico. Eu tenho que ver que circunstância que dr dy é grande. E aqui o que eu tenho, segundo o que a questão está pedindo? Eu tenho aqui a sensibilidade da demanda por moeda em relação à renda e a sensibilidade da demanda por moeda em relação aos juros. Tá? E ele está falando que quanto maior for esse K1, maior vai ser o efeito Claudiante, ou seja, mais próximo eu estou aqui do LM0. Né? Intuitivamente, o que a gente sabe? Que nesse caso aqui da curva mais próxima à clássica, esse K2 aqui ele vai para zero. Esse K2 aqui é zero, né? Aí você teria na curva completamente clássica. Para provar isso, o que você pode fazer? Você vai lá, vai fazer a derivada parcial da oferta de moeda, que é constante, que vai ser igual a zero, é igual a K1 derivada do Y menos K2, que é a derivada dos juros, igual a isso aqui a zero. Né? E aí você vai achar dr dy. Dr dy vai ser quem? Né? Passa qualquer um para o lado de cá, né? E passa dividindo aqui o dy pelo dr. Então, de forma que você vai ficar com K1 dividido por K2. Então, o que acontece? Quanto maior for a sensibilidade da demanda por moeda, que é o K1, mais inelástica vai ser a curva e mais próximo você vai estar desse efeito crowding out aqui. Tá? Por isso a questão está verdadeira. Tá bom, gente? Tá bem explicado? Sim ou não? Nem sim, nem não? Sim. Ganhei um sim, já estou feliz. Toco o barco. Em uma economia na qual a arrecadação tributária é função da renda agregada, ou seja, quanto maior for a tributação, quanto maior for a renda, maior a arrecadação tributária, e os gastos públicos são fixos, uma redução da oferta monetária leva tudo mais constante a uma redução do déficit público. Em uma economia na qual a arrecadação tributária é função da renda agregada, e os gastos públicos são fixos, uma redução da oferta monetária leva tudo mais constante a uma redução do déficit público. Como é que a gente analisa isso? Tem aqui S, tem LM. Ele está falando que ele vai fazer uma redução da oferta monetária. Então, ele vai reduzir o VLM aqui para a esquerda. Isso vai reduzir a renda e vai aumentar a taxa de juros. Ele falou que o gasto público é fixo. Bom, então o que está acontecendo? Né? Se você faz uma redução da oferta de moeda e reduz a tributação com um G fixo, o que vai acontecer é que a tributação ela vai cair, porque ele está falando que a tributação ela é função da renda, então menor renda, menor tributação. Então o déficit ele não vai reduzir, ele vai aumentar, né?
está falso. Então não vai ter uma redução, vai ter um aumento do déficit. Se o objetivo do BC é a estabilidade da renda, então o BC pode compensar uma expansão fiscal com medidas de retração monetária. Vamos ver se isso é verdade. Então, o que ele quer? Ele quer fazer uma estabilidade da renda, ou seja, ele quer fazer uma menor variação da renda. Então, ele vai compensar uma expansão fiscal. Uma expansão fiscal é aumento, deslocamento da IS para a direita, aumento do gasto público. Eu estou aqui, ó, Y1, R1. Se ele quer estabilidade da renda, ou seja, ele quer jogar a economia de volta aqui para Y0, o único caminho que ele tem é reduzir a oferta de moeda, correto? Ele vai deslocar, então, LM aqui para a esquerda. Ele vai reduzir a oferta de moeda. Então, você pode compensar uma expansão fiscal com medidas de retração monetária. Verdadeiro, né? Retração monetária, retração, né? Vou diminuir a oferta de moeda. Beleza. Por último aqui. Quanto menor a sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros e quanto maior a sensibilidade da demanda por moeda em relação à taxa de juros, mais eficaz é a política monetária relativamente à política fiscal. Então, isso aí a gente já sabe de cabeça, porque eu derivei agora aqui pouco, né? Então, o que significa isso? dr dy é igual a menos 1 menos b sobre o iota aqui, que é a sensibilidade do investimento, né, em relação à taxa de juros. Então, quanto menor for a sensibilidade do investimento, menor a sensibilidade em relação à taxa de juros, e quanto maior a sensibilidade da demanda por moeda em relação à taxa de juros, sacanagem, né? Então, quanto menor for a sensibilidade da taxa de juros, eu sei o quê? Que maior vai ser a elasticidade, então vai ficar mais inclinada, correto? Esse aqui é menor, vai fazer isso todo mundo aqui crescer. O denominador menor faz todo mundo crescer. E quanto maior a sensibilidade da demanda por moeda em relação à taxa de juros. Eu sei disso também, ó. Fiz esse cálculo com vocês. dr dy vai ser o K1 dividido por K2. Quem é o K1? É justamente a sensibilidade da moeda em relação à taxa de juros. Então, ele está falando que quanto maior a sensibilidade da demanda por moeda em relação à taxa de juros. Então, é o de baixo, né? Maior a sensibilidade da demanda por moeda em relação à taxa de juros. Maior a sensibilidade vai fazer esse cara aqui diminuir, né? Ou seja, menor inclinação. Bom, com esses dados, o que eu já sei, então, que vai acontecer? Eu vou ter uma IS bem inclinada, né? Por conta dessa informação aqui. E eu vou ter uma LM bem horizontal por conta dessa informação aqui. R, Y. Que é justamente o modelo IS-LM keynesiano, né? Uma LM de preferência pela liquidez e uma IS em que a política fiscal ela tem mais efeito do que quando ela é plana, né? Que é o caso do modelo clássico. Ou seja, porque nesse caso aqui os juros variam bastante, né? E a renda varia pouco. Mais eficaz é a política monetária? Não, né? Mais eficaz é a política fiscal, né? E aí a gente já demonstrou isso aqui algumas vezes,
por que isso daqui é falso. Então, mais eficaz é a política fiscal, não monetária. Tá? É bom ter isso aqui na cabeça e saber por que isso daqui é keynesiano e o contrário vai ser o clássico. Já expliquei isso aqui algumas vezes, né? Beleza. Questão 6. Quando o Banco Central fixa a taxa de juros, a política fiscal tem efeito nulo sobre a renda. Foi o que a gente fez ontem, né, em termos de exercício. Quando o Banco Central fixa a taxa de juros, o que ele está fazendo? Ele está criando uma LM horizontal. Isso daqui, ó. Tem efeito nulo sobre a renda? Não, né? Qualquer política fiscal aqui vai criar algum efeito sobre a renda. Então, tá falso. A renda não se altera quando o governo aumenta tributos e gastos na mesma proporção, tal que o déficit primário fica inalterado. Isso aqui está falso, né? A gente sabe que não tem um efeito multiplicador, mas vai aumentar em 1. Isso aí já é até da prova passada, eu já cobrei isso de vocês, né? O efeito é 1, a variação vai ser 1. Então não vai ter o efeito multiplicador que a gente conhece dos gastos públicos, né? A gente já demonstrou isso aqui algumas vezes. Quando a economia é afetada por choques na curva IS, a volatilidade da renda será menor se a taxa de juros for fixa. Também a gente fez ontem essa questão e ela está falsa, né? Vocês lembram lá? A gente colocou uma LM assim, né? Comparou com essa LM aqui e a gente verificou que quando a taxa de juros, quando a economia é afetada por choques na curva LM, a volatilidade da renda será menor se a oferta de moeda for fixa. É isso mesmo. Quando a economia é afetada por choques na curva LM, a volatilidade da renda será menor se a oferta de moeda for fixa. Ah, tá, desculpa, não tem nada a ver com isso aqui não. Falando bobagem. Ela tá falsa sim, mas é por outro motivo, né? Quando a economia é afetada por choques na curva LM, a volatilidade da renda será menor se a oferta da moeda for fixa. Isso aqui está errado por quê? Primeiro que a oferta da moeda no modelo ISLM, ela é sempre fixa, né? O que está alterando ali sempre é a demanda por moeda. Se você desloca a oferta de moeda, você está deslocando a curva LM. Então, assim, quando a economia é afetada por choques na curva LM, ou seja, quando eu estou mudando a curva LM, a volatilidade da renda será menor se a oferta for fixa. É um negócio meio estranho, né? Porque se eu faço política monetária alterando a oferta de moeda, como é que a economia é afetada por choques na curva LM se a oferta de moeda for fixa? Isso aqui provavelmente é que o cara pensou na hora de fazer a questão, né? Que ele já colocaria falso. Mas como nós somos muito bons estudantes, né? Nós sabemos que a curva LM ela pode ser deslocada se você tem alterações exógenas na demanda por moeda, por exemplo, quando os agentes perdem a confiança, por exemplo, nos títulos públicos, né? Ou perdem a confiança na própria moeda e acham que a moeda vai inflacionar e quer se livrar da moeda. Então, a demanda por moeda, a gente sabe que ela pode se deslocar exogenamente. Ainda assim, essa questão vai estar falsa porque a volatilidade da renda ela vai depender justamente da inclinação da curva LM, né? Se a demanda por moeda estiver muito inclinada, né, eu tenho aqui menor volatilidade na renda.
ou o contrário, tanto faz. Então, vou dar um choque aqui, ó. Vou deslocar esse LM para cá. Vou deslocar esse LM para cá. Tem que ser o mesmo tamanho de deslocamento. Tá? Vou deslocar para cá. Então, a inclinação é que vai determinar o tamanho da volatilidade da renda. Se ela tiver bastante pouco inclinada, que é esse caso aqui, o efeito sobre a QIS vai ser menor a volatilidade. Se ela estiver muito inclinada, né, o efeito de volatilidade vai ser maior. Tá? Então, não é isso que determina, não é essa doideira aqui que ele escreveu, é a inclinação da curva LM que vai determinar se a volatilidade é maior ou menor. Então, tá bom. Por último aqui, né, o aumento da desconfiança em relação ao sistema financeiro, tal que para uma dada renda e taxa de juros os agentes demandem mais moeda, aumenta a taxa de juros e diminui a renda de equilíbrio. Aí a gente vai olhar aqui para a curva IS, né? Perdão, para o equilíbrio aqui do mercado financeiro. Oferta e demanda por moeda. Eu estou fixando aqui a minha quantidade aqui de moeda, né? Minha oferta aqui de moeda, M sobre P. Eu tenho aqui minha demanda por moeda. E aí o que ele está falando? De forma exógena, tal que para uma dada renda e taxa de juros, os agentes demandem mais moeda. Tá? Demandem mais moeda. Então, eles estão com algum tipo de desconfiança em relação ao sistema financeiro e começam a demandar mais moeda, sem que o Y se altere. Então, se demanda mais moeda, eu estou fazendo um deslocamento para cima da curva de demanda por moeda, e nesse caso aqui ele está falando que os juros não se alteram. Qual que é o reflexo disso no modelo ISLM? Né? O reflexo disso vai ser um deslocamento da LM, né? Porque a renda não está variando e apenas o juros está variando. Então, eu tenho aqui uma LM, eu tenho aqui uma IS, e aí o que você faz? Dado que a renda está fixa, eu estou aumentando a taxa de juros, então eu estou criando um deslocamento para cima da minha LM. E aí, quando ela entra em atrito aqui com a curva IS, né, vai ter uma mudança da renda também. Se não tivesse, né, eu teria esse aumento todo aqui da taxa de juros, tal como eu apontei aqui em R1, né? Teria esse efeito aqui, ó. Seria esse R1. Mas como eu tenho a curva IS aqui, né, o aumento dos juros aqui vai diminuir a renda. No que vai diminuir a renda, né, por conta da redução do investimento, também vai reduzir a demanda, porque a demanda aqui de moeda depende do Y, né? E vai ter esse efeito aqui final, com uma renda menor e uma taxa de juros, vou botar aqui, né? Uma taxa de juros aqui R1, não essa daqui. Deixa eu ver o que ele está falando lá, né? Vamos ver se está correto. Então, aumento da desconfiança em relação ao sistema financeiro, tal que para uma dada renda, a taxa de juros, os agentes demandem mais moeda, aumenta a taxa de juros e diminui a renda de equilíbrio, né? Foi exatamente isso que nós encontramos aqui. Eu estava nesse ponto aqui e fui para este ponto aqui. Aqui para cá e aqui para cá. Então, está correto. Beleza, pessoal? Dúvidas?
Tranquilo? E aí, pessoal, como é que tá? Tranquilo? Não tá tranquilo? Alguma dúvida, alguma questão? O pessoal fala alguma coisa aí. Tá bom, não tá? Tá tranquilo? Tem alguém ainda aí? Ah, que bom. Alguém se manifestou. Beleza. Então tá, pessoal, é basicamente isso, é interpretar e fazer a questão, tá? Bom, na semana que vem eu vou dar o modelo ISLM, né? Deixa eu ver aqui. É isso, na semana que vem eu vou dar o modelo ISLM-BP. No dia 19, vocês têm uma prova. No dia 20, eu tiro dúvidas aqui da lista, né? De macroeconomia aberta. Faço algumas questões. E no dia 26, vocês têm mais uma prova de macro aberta. Tá? Tranquilo? Então tá, pessoal, vou encerrar a gravação.